de hoje que o ser humano busca saber qual é a origem da vida. Essa simples pergunta existe há séculos e a sua resposta é tão difícil que várias teorias foram criadas para tentar solucionar esse mistério, sendo a teoria do Big Bang a mais famosa e difundida pela ciência. Segundo essa teoria, o universo era matéria comprimida em um volume muito pequeno, denso e quente, condições que levaram à ocorrência de uma grande explosão, seguida da expansão da matéria, resultando nos gases, galáxias, estrelas e planetas existentes hoje. Com a expansão do universo, a Via Láctea surgiu há 13 bilhões de anos e o planeta Terra há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. No início de sua formação, a Terra era muito quente, mas com o passar do tempo foi se resfriando e a superfície do planeta se solidificando. Sua atmosfera primitiva era composta de hidrogênio, metano, amônia e vapores d'água. Na crosta terrestre havia diversas rachaduras e do seu interior a água era expelida em forma de vapor. A água evaporava, formava nuvens que originavam chuvas, caíam sobre a crosta, originando o ciclo da água. Com a solidificação da crosta, a água foi se acumulando e formando os oceanos e mares primitivos. Provavelmente, os primeiros seres vivos se formaram espontaneamente nos mares primitivos aquecidos que possuíam gases da atmosfera primitiva nele dissolvidos, somadas às constantes descargas elétricas. Reações químicas foram desencadeadas, formando moléculas simples. A hipótese dos primeiros seres vivos foi desenvolvida por Oparin e Haldane em 1930. De acordo com essa hipótese, o aumento do número de moléculas orgânicas formou nos mares primitivos uma sopa nutritiva, rica em aminoácidos e proteínas, nos quais devem ter se desenvolvido sistemas coloidais em que moléculas de proteínas se aproximaram envoltas por moléculas de água, formando aglomerados que receberam o nome de coacervados. No interior dos coacervados ocorriam reações químicas e trocas de substâncias com o ambiente, que posteriormente originaram a primeira célula. Para repetir as condições da atmosfera primitiva, Miller e Urey, em 1952, criaram um dispositivo que aquecia e resfriava os mesmos gases presentes na atmosfera primitiva e davam descargas elétricas. Através desse experimento, após uma semana, surgiram alguns aminoácidos que fazem parte da constituição dos seres vivos, sugerindo que esses compostos formados são os precursores da vida. Os indícios que a vida surgiu nos oceanos primitivos foram fortalecidos. Não havia oxigênio na atmosfera primitiva. Os primeiros seres vivos, portanto, deveriam obter energia através da matéria orgânica do meio, metabolizada por meio da fermentação. Com o passar do tempo, esses organismos anaeróbios fermentadores fizeram com que a quantidade de CO2 aumentasse na atmosfera da Terra. Em determinado momento, surgiram organismos fotossintetizantes, que utilizavam desse CO2 para a síntese de seu próprio alimento e, por consequência, liberavam oxigênio. O oxigênio foi se acumulando na atmosfera primitiva e causou uma extinção em massa de organismos que não eram aptos a sobreviver na presença desse gás. Os seres vivos aeróbios iam se estabelecendo. A teoria da biogênese acreditava que através de objetos inanimados, mais a adição de uma força vital, originavam a vida. Utilizando-se do método de observação, alguns cientistas colocavam em um quarto escuro um pedaço de pano em conjunto com alguns grãos de trigo por dias, e após esse tempo notavam a presença de ratos. Para eles a teoria estava comprovada. Ao longo dos anos, diversos cientistas fizeram experimentos para derrubar a teoria da abiogênese, mas a resistência entre os cientistas era enorme, até que em 1860 Louis Pasteur, com seu experimento, conseguiu negar a abiogênese. Pasteur colocou um caldo nutritivo em 2 balões de vidro pescoço comprido, aqueceu e esticou os pescoços dos recipientes, dobrando-os em formato de cisne. Em seguida ferveu o caldo, matando todos os micro-organismos existentes. O pescoço do balão foi quebrado e os micro-organismos contaminaram a solução. No balão com o pescoço íntegro, os micro-organismos não conseguiram entrar e a solução continuou estéril. A teoria da biogênese estava finalmente provada. Um ser vivo se origina de outro ser vivo. Atualmente, não temos todas as respostas a respeito da origem da vida, pois ainda há muita coisa a ser descoberta. Mas é possível, com os conhecimentos que temos hoje, pelo menos ter uma ideia de como a vida começou.